Podcast Coaching da Criatividade, episódio 48. Você critica os conselhos recebidos antes de usá-los? Sim, eu critico. Porque, na verdade, nenhum conselho me cabe. É necessário que eu verifique se aquilo faz sentido para mim. Então, um conselho dado, eu imagino que pode ter sido dado por uma pessoa extremamente competente, que saiba aquilo que ela está falando, até mesmo por alguém que tenha sido contratado para isso, mas mesmo assim eu sempre vou levar ao crivo da razão. Inclusive quando é o conselho de um consultor, ou de um instrutor, ou de alguém que domina muito aquele assunto, mas eu me permito criticar, eu me permito utilizar outras possibilidades e outros ângulos. Essa é a minha forma de fazer. Outra coisa que me instiga bastante é quando o conselho me diz algo do tipo: nunca faça isso. Faça sempre desta forma. Não faça isso. Ou faça isso, faça aquilo. Eu não sei se eu vou fazer exatamente daquela forma, porque eu posso experimentar outras maneiras. Uma das coisas que me levou a escrever esse post foi justamente um conjunto de conselhos numa postagem. Entre eles tinha algo do tipo: nunca revele os seus planos de futuro. E assim, revelar os meus planos futuros é uma das estratégias que eu uso para não deixar de alcançar os meus planos. Então, quando eu estou comprometido com fazer algo que é um desafio para mim, eu revelo para algumas pessoas, ou até às vezes para muitas pessoas. Foi assim, por exemplo, quando eu resolvi que eu ia subir o Pico do Peito do Pombo, em Macaé de Cima, né, numa condição de saúde não muito adequada, ainda não perfeita. Eu tinha acabado de sair de um problema do joelho e vinha fazendo fisioterapia, vinha me sentindo bem, e bastante acima do peso também. Então, mas eu falei, não, eu quero fazer isso. E aí eu divulguei para muitas pessoas, fui na internet, nas minhas mídias sociais, e divulguei para as pessoas que eu iria fazer esse desafio. E mais do que isso, eu convidei meu filho para participar comigo. Então eu não tinha mais o direito de desistir. Isso foi uma estratégia que eu utilizei. E eu faço isso em alguns momentos. Eu divulgo sim meus planos de futuro. Ah, mas você faz isso com coisas assim, pessoais. Não, eu faço isso também com aquilo que eu pretendo alcançar nos meus negócios, ou na minha empresa, uma transformação, um curso que eu vou realizar. Ah, mas então, você revela... E se alguém fizer primeiro que você? Nenhum problema. Para mim, nenhum problema. Porque o fato de eu revelar meu plano futuro significa que eu vou me comprometer ao máximo com ele, mesmo que eu precise modificá-lo um pouco, porque alguém, de repente, usou uma parte da ideia. E assim, que maravilha que tem usado, sabe? Porque se alguém usou uma parte da ideia, provavelmente vai testar para mim uma parte do meu negócio, e aí eu vou poder seguir o meu caminho. Então, eu honestamente não tenho nenhum problema com isso. Outra situação, não fale dos seus limites físicos, daquilo que te limita. Claro que eu falo. Eu falei já para vocês aqui, eu falei do meu excesso de peso. Mas eu falo também, por exemplo, eu convivo com ele e uso ele ao meu favor, porque ele me propõe uma situação em que, para eu fazer algumas coisas, eu preciso me desafiar, e eu amo isso. Então, assim, tem algumas coisas que são absolutamente de minha escolha, se elas me limitam um pouco ou não. Eu escolho o que eu vou fazer com isso e como eu vou fazer com isso. Então, é isso, pessoal. Eu critico, sim, os conselhos, sejam eles em forma de postagem, sejam eles dados por um guru espiritual, ou seja lá pelo que for. Eu sempre critico. E eu tenho a seguinte certeza: se aquele guru, ou se aquele consultor, ou se aquele instrutor, aquela pessoa realmente é genial, é fora da curva, é uma pessoa extraordinária, ou um espírito, sei lá, não sei qual é o nome que se dá a isso, extraordinário, ele não vai ligar caso eu critique, caso eu verifique, caso eu duvide alguma coisa daquilo que está falado. Se ele realmente tem segundas intenções, talvez ele fique chateado, essa
né? Então, essa é a minha resposta. Eu sempre critico, eu sempre procuro enxergar uma frase por outros ângulos. Ontem, inclusive, numa live que eu participei, eu falava sobre isso. Que uma das coisas que eu sempre fiz com os meus filhos, desde pequeno, é brincar com as palavras. Por exemplo, alguém me fala uma frase do tipo, nunca... vamos falar a frase que a gente já comentou aqui. Nunca conte seus planos futuros. Conte seus planos futuros. Ou nunca planos futuros, conte. Então a gente brinca com as palavras e com a ordem dela. Igual quando aqui eu usei a história do tentar, né? Que tentar não existe, tentar não há. Eu me lembro muito do Mestre Yoda, da ficção lá da trilogia Guerra nas Estrelas, em que ele sempre utiliza as palavras, ele sempre brinca, e aí talvez por causa desse filme ou por causa de outras coisas, eu brinco muito com as palavras quando alguém me passa uma frase feita ou algo parecido. Isso acaba fazendo com que eu possa olhar aquela frase de uma outra forma, por outro ângulo. Pode ser que ela represente um novo sentido ou uma nova possibilidade. Então, sim, a minha resposta e eu critico antes de usar os conselhos que eu recebo. Essa é a minha maneira, pode ser que ela não faça sentido para você. Para mim, Márcio Serbella, ela faz bastante sentido. Eu sou Márcio Serbella, coach para empresários, e você já sabe, nosso coaching é fora do normal.